Deus, Pai Deus poderoso, Jesus, nós te louvamos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Teste aqui. Então, teste. Está tudo ok o som dessa vez? Oi, boa noite. Samuel, Deus te abençoe. Fazer aqui mais uma transmissão do nosso pão diário. Estou fazendo um teste aqui para ver se está saindo som. Som 2. Isso. Ok. Boa noite. Espero que vocês estejam em paz, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E hoje eu vou fazer mais uma transmissão aqui do nosso pão diário. Mais uma transmissão dessas palavras, assim, que são textos pequenos, mas eles são tão ricos e tem sido assim tão gratificante para mim fazer essas leituras. Eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite a palavra de Deus, que está lá em João capítulo 13, a partir do versículo 5, que vai dizer o seguinte: depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhes Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não ao todo. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vocês também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Hoje, o tema da nossa leitura... Boa noite, Tia Lu. Que bênção, Samuel. Você está bem, graças a Deus. Hoje, o tema da nossa leitura de hoje é mostrar e contar. Mostrar e contar. Esse texto aqui ele é de grande relevância, porque quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele queria fazer com que o corpo dele, com que houvesse uma separação dos seus discípulos com o mundo. Ele não queria tirar os seus discípulos do mundo, muito pelo contrário, mas ele queria que os discípulos, que aqueles que o seguissem, se tornassem limpos deste mundo. Então, isso simbolizou a limpeza daquilo que faz contato com a terra, o que faz contato de nós com esse mundo, fisicamente aos nossos pés. Mas muitas coisas deste mundo nos ligam a este mundo. E Deus queria que nós nos purificássemos disso, com esse ato de lavar os pés. Mas não só isso, que é o tema aqui da nossa leitura. A nossa leitura diária vem falar sobre mostrar e contar. Vem falar e ressaltar que o exemplo sempre supera as palavras. O exemplo sempre supera as atitudes. Jesus, sendo mestre e Senhor, como os discípulos declararam, ele não teve assim como esse título, não colocou o título acima da humildade. Ele se humilhou e lavou os pés dos seus discípulos para dizer o quê? Que aquele que é o Senhor,
Ele não pode ser maior do que aquele que serve, como o que a gente leu aqui, como que nós lemos aqui. O que é Senhor não pode ser maior do que o seu servo. Antes, aquele que quer mesmo tomar um lugar de honra, que seja o primeiro a servir, que seja o primeiro a dar exemplo. A leitura de hoje vai falar o seguinte: se vocês fizessem um curso de redação, ou se fosse a uma conferência de escritores, provavelmente ouviria: não conte, mostre. Não conte a história, mostre a história. Em outras palavras, mostre aos seus leitores o que está acontecendo. Não apenas lhes conte. Não conte aos leitores o que você fez. Descreva enquanto você faz. Não seja teórico. Não use das palavras, use dos atos, né? Uma das razões por nossa tendência ser contar ao invés de mostrar é por ser mais rápido e mais fácil. Isso de fato é verdade. Porque ser prático é muito difícil. É muito fácil nós falarmos que amamos alguém. É muito fácil nós falarmos que nos preocupamos com alguém do que ir lá e demonstrar o nosso amor, demonstrar o nosso cuidado, por meio, às vezes, assim, de um ato que demonstre um ato de caridade, doando alguma coisa para alguém. É muito simples a gente pegar: olha, eu te amo, Jesus te ama, eu te amo. Mas fazer um ato como tirar o seu agasalho e dar para aquele que necessita é muito mais difícil do que simplesmente falar. É como muitos escritores, eu li uma frase certa vez, que aí eu fui procurar no Google, lá no oráculo, né? Quem escreveu essa palavra e fala que é um autor desconhecido, mas é uma palavra muito forte. E a palavra vai dizer que a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Outra frase assim, muito perfeita que eu achei: pregue, se necessário for, use as palavras. Outra, uma frase muito poderosa de Benjamin Franklin, que lhe diz: um bom exemplo é o melhor sermão. Tudo que você faz vai convencer muito mais do que aquilo que você fala. Os seus atos são muito mais poderosos do que a sua palavra. Então, sempre que você puder demonstrar o amor e não apenas falar do amor, ame com os seus atos. Sabe? Faça e não apenas fale. Uma das razões, vou voltar ao segundo parágrafo que diz: uma das razões por nossa tendência ser contar ao invés de mostrar é por ser mais rápido e mais fácil. Mostrar como se faz algo exige tempo e esforço. Ao ensinar, é mais fácil dizer aos estudantes o que está de errado do que mostrar-lhes como fazer da maneira correta. Este último, no entanto, é mais eficaz. Por milhares de anos, o povo judeu teve apenas as leis dizendo-lhe o que fazer e não fazendo. Mas Jesus Cristo veio e lhes mostrou como viver a vida sobre o qual Deus lhe falara o tempo todo. Jesus Cristo veio e não só pregou, mas foi exemplo em todas as coisas. Olha o que a palavra vai dizer, ó. Deus lhe falara o tempo todo. Jesus não lhes disse simplesmente: sejam humildes. Olha o que a palavra vai dizer lá em Filipenses 2. Eu vou aqui, a leitura recomenda ler o versículo 8, mas eu vou ler a partir do 5 porque é uma leitura poderosa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e residindo na figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ele não falou simplesmente: sejam humildes, sejam humildes. Ele foi lá e foi humilde e se humilhou e a si mesmo se esvaziou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Veja que maravilha. Enfim, ele não disse simplesmente: perdoe uns aos outros. Ele perdoou. A palavra vai dizer aqui em Colossenses 3:13 o seguinte: habite ricamente, é o 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixar-se contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Ele não simplesmente disse perdoai. Antes, quando ele estava lá naquela cruz, sendo crucificado, sendo humilhado, recebendo aquele vinagre, recebendo a coroa de espinho, sendo chicoteado até a morte, sendo ultrajado até a morte, antes de morrer,
Antes de dar o seu último suspiro, ele falou: Pai, os perdoe porque eles não sabem o que fazem. Pai, os perdoe porque eles não sabem o que fazem. Ele foi exemplo em todas as coisas. Ele não apenas disse para amar o seu próximo. Ame a Deus e o seu próximo. Ele demonstrou amor por nós em toda a sua maneira de viver. Grande foi o seu amor por nós. Grande morte teve o Senhor. Antes, a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E nos referindo mais a Jesus, que é o nosso foco aqui nessa hora, olha o que a palavra vai dizer em João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O exemplo perfeito de amor de Cristo demonstra o imenso amor de Deus por nós e como devemos demonstrar o seu amor aos outros. Jesus, ele é referência para nós em todas as coisas. Cristo, ele é referência para nós em toda maneira de viver, em toda integridade, em todas as formas. É como nós acabamos de ler aqui, antigamente o povo judeu, ele tinha apenas lá aquelas tábuas da lei, eles tinham seus rolos, né, demonstrando os mandamentos, demonstrando toda a palavra de Deus, e aquilo era tudo muito teórico. Mas Jesus veio e foi exemplo para nós em tudo, exemplo de amor, exemplo de fé, exemplo de gratidão, exemplo de perseverança, exemplo em todas as áreas da sua vida, que nós possamos ter como referencial maior das nossas vidas o Senhor Jesus e sermos exemplo tanto no trato quanto na palavra, sabe? Deixar a teoria de lado, deixar as coisas teóricas, as palavras, não deixá-las de lado, mas de verdade, de fato, praticar aquilo que a gente prega. Que nós possamos viver no amor de Deus, na graça do Senhor Jesus, que nós possamos perdoar em sua essência, não apenas falar em perdão quando as pessoas não nos afligem, quando as pessoas não fazem nada contra nós, mas no momento em que elas fizerem alguma coisa, nós possamos sinceramente, de todo o nosso coração, perdoá-las. Que essa palavra, cujo tema é mostrar e contar, ela possa sim ser um referencial para a sua vida, porque as atitudes falam muito mais do que 1000 palavras. Uma atitude correta, uma atitude, um ato de amor, um ato de generosidade, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Então sejamos, pois, essas pessoas que servem a Deus, que são íntegros em toda a sua forma de viver. E eu quero louvar uma canção, e queria te convidar nessa hora a estar louvando comigo, que você possa adorar ao Senhor Jesus e exaltá-lo de todo o seu coração nesse momento, amém? Vamos dar um pouquinho aqui esse pedaço. Te adoramos, Rei Jesus. Entre tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos te esperando pra te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. Entre tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos te esperando pra te encontrar.
brilhe a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mudando toda a nossa maneira de viver, tornando as nossas palavras, Senhor, que muitas vezes são vãs, palavras que muitas vezes dizem aquilo que nós não temos coragem de fazer. Vem e muda, vem e acende a chama no nosso coração, vem e acende a chama do nosso coração, a chama do Teu Espírito, a chama que nos enche de graça, a chama que nos enche de ousadia para fazer a diferença, para fazer diferente aonde quer que nós estejamos, que nós simplesmente possamos amar de verdade e de fato, e não apenas de palavra, que nós possamos perdoar de verdade e de fato, não apenas na teoria, dizer que nós somos pessoas semelhantes a Cristo, mas não sabemos perdoar o nosso irmão, mas não sabemos perdoar aquele que nos magoa, mas não sabemos estender a mão ao necessitado, mas não sabemos a fazer algo de produtivo, algo que vai fazer a diferença na vida de alguém. E você seja, sim, essa pessoa que vai mostrar em vez de falar, que vai fazer em vez de dizer aos outros que façam. Seja tu a diferença nessa noite, seja você a diferença todos os dias da sua vida, porque o Senhor Jesus e o Espírito de Deus que está dentro de você já te habilitou, já te capacitou para todas as coisas. Sejamos nós testemunhas nesse mundo do quanto o Senhor nos amou, que nós sejamos sim testemunhas vivas, chamas vivas, brasas vivas e acesas, que transbordam a essência do Senhor, que sejam como Jesus, se nós sejamos como Jesus foi, que Ele é o nosso maior exemplo. Fique com o Senhor Jesus nessa noite, que a paz de Deus possa envolver o teu lar, que a paz de Deus possa encher a sua casa e que você possa verdadeiramente refletir a luz de Deus, aonde quer que você esteja, amém? Glória a Deus. Tchau, tchau.